Se você está aqui hoje é porque o Espírito Santo tocou em seu coração e o trouxe até este momento especial de revelação. Antes de começarmos essa jornada espiritual juntos, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma palavra de Deus. E depois me dizer nos comentários qual destes 7 sinais você já experimentou em sua vida. Sua participação fortalece nossa comunidade de fé e nos encoraja a continuar compartilhando a palavra dos amados filhos de Deus. Desde o início dos tempos, o Criador estabeleceu uma linguagem silenciosa, mas poderosa, através da qual Ele se comunica conosco. É uma linguagem que transcende palavras humanas, que vai além dos sermões e das orações formais. É a linguagem da natureza, onde cada elemento criado por suas mãos divinas carrega mensagens profundas sobre nosso propósito, nosso chamado e nossa identidade como escolhidos do Altíssimo. Quando olhamos para as Escrituras, vemos repetidamente como Deus usou a natureza para revelar sua vontade aos seus servos. Jesus mesmo utilizou parábolas baseadas na natureza para transmitir as verdades mais profundas do reino de Deus. Ele falou sobre o grão de mostarda, sobre os lírios do campo, sobre as aves do céu, sobre a videira e os ramos. Não foi por acaso. Era porque ele sabia que na natureza estão escritas as lições mais poderosas sobre nossa jornada espiritual. Hoje, quero compartilhar com você 7 sinais específicos que a natureza nos oferece, sinais que revelam quando uma pessoa foi escolhida por Deus para um propósito especial. Estes não são meros coincidências ou superstições, mas manifestações reais do amor divino se expressando através da criação para nos guiar e confirmar nosso chamado espiritual. O primeiro sinal é a atração inexplicável por lugares naturais e a paz profunda que você sente quando está em contato com a criação de Deus. Se você é uma dessas pessoas que sente uma conexão especial quando está em meio à natureza, se seu coração se aquieta quando você observa um pôr do sol, se você sente a presença de Deus de forma mais intensa quando está numa praia, numa montanha ou mesmo num simples jardim, isso não é casualidade. É o Espírito Santo ressoando dentro de você, reconhecendo a obra de seu Criador. As pessoas escolhidas por Deus têm essa sensibilidade aguçada para perceber sua presença através da natureza, porque seus espíritos estão sintonizados na frequência celestial. Quando Deus o escolheu, Ele plantou em seu coração uma âncora de paz que se ativa especialmente quando você está em contato com sua criação pura. É como se a natureza fosse um templo sagrado onde você consegue ouvir a voz de Deus com mais clareza. David, o salmista, experimentou isso intensamente. Quando ele cuidava das ovelhas nos campos, foi ali, em meio à natureza, que ele compôs os salmos mais belos e recebeu as revelações mais profundas de Deus. Não foi no palácio, não foi no templo construído por mãos humanas, mas foi ali, sob o céu estrelado, observando as ovelhas, que ele escreveu: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele sabia que a natureza era um livro aberto, onde se podia ler o caráter e os propósitos do Altíssimo. Se você sente essa conexão especial, se a natureza te chama e te acalma de uma forma que você nem sempre consegue explicar, saiba que isso é um sinal claro de que Deus o escolheu para algo especial. Ele está usando sua criação para despertar em você a consciência de que você não é comum, você não é igual a todos os outros. Você tem um chamado diferenciado. O segundo sinal são os encontros frequentes e significativos com animais, especialmente pássaros, que parecem buscar sua presença de forma incomum. Na tradição bíblica, os pássaros sempre representaram
mensageiros divinos e símbolos do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Elias foi alimentado por corvos no deserto. Noé recebeu a confirmação do fim do dilúvio através de uma pomba que trouxe um ramo de oliveira. Se você tem notado que pássaros se aproximam de você com frequência incomum, se eles parecem não ter medo da sua presença, se às vezes você tem a impressão de que estão tentando lhe transmitir algo, isso não é sua imaginação. É Deus usando seus pequenos mensageiros para confirmar sua presença em sua vida e seu cuidado especial por você. Lembro-me da história de São Francisco de Assis, que tinha uma conexão tão especial com os pássaros que eles literalmente se aproximavam dele quando ele pregava. Ele conseguia se comunicar com eles de uma forma que impressionava a todos que presenciavam. Isso acontecia porque São Francisco havia sido escolhido por Deus para uma missão especial de amor e cuidado com toda a criação. Mas não são apenas pássaros. Muitas pessoas escolhidas por Deus relatam experiências similares com outros. Animais, cães que se aproximam na rua como se te conhecessem há anos, gatos que aparecem em momentos de solidão para fazer companhia, borboletas que pousam em você em momentos de oração ou reflexão. Estes encontros não são coincidência, são confirmações de que você tem uma unção especial, uma presença do Espírito Santo que os animais, em sua sensibilidade natural, conseguem perceber. Os animais não foram corrompidos pelo pecado como nós humanos. Eles mantêm uma pureza de percepção espiritual que lhes permite reconhecer quando alguém carrega a presença de Deus. Se você tem experimentado esses encontros especiais, entenda que é porque há algo diferente em você, algo que Deus colocou ali para seus propósitos eternos. O terceiro sinal são as mudanças climáticas ou atmosféricas que coincidem com seus momentos de oração, adoração ou crise espiritual. Isso pode parecer estranho para quem não tem experiência na vida espiritual profunda, mas para aqueles que foram escolhidos por Deus, esses fenômenos são mais comuns do que se imagina. Quando você ora, especialmente em momentos de grande necessidade ou de entrega total a Deus, já aconteceu de o vento começar a soprar de repente, ou de uma chuva inesperada começar a cair? Ou talvez o oposto, você estava num momento de tempestade interior e de repente o tempo se acalmou, as nuvens se abriram e o sol apareceu? Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos disso. Quando Elias orou no Monte Carmelo, primeiro desceu fogo do céu e depois veio uma chuva abundante que acabou com anos de seca. Quando Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade os ameaçava, ele repreendeu o vento e as ondas e fez-se grande bonança. Quando Jesus morreu na cruz, o céu escureceu em pleno dia, mostrando que até a natureza respondia ao que estava acontecendo no reino espiritual. Se você tem vivido experiências onde parece que o céu responde aos seus momentos espirituais, isso é um sinal poderoso de que Deus o escolheu. Ele está mostrando que você tem uma conexão especial com Ele, que suas orações chegam ao trono da graça de uma forma diferenciada. É como se o céu tivesse uma linha direta com seu coração. Muitas vezes, essas manifestações acontecem não apenas para confirmar sua fé, mas também para fortalecer sua confiança no poder de Deus. Quando você vê a natureza respondendo aos seus momentos espirituais, sua fé se eleva a outro nível. Você começa a entender que não é apenas mais uma pessoa orando, mas que você foi escolhido para ser um canal através do qual Deus manifesta seu poder na terra. O quarto sinal são as sincronicidades com ciclos naturais que coincidem com suas fases de crescimento espiritual. Deus criou a natureza em ciclos perfeitos, dia e noite, as estações do ano, as fases da lua, as marés do mar.
Estes ciclos não são apenas fenômenos físicos, são também espirituais, e as pessoas escolhidas por Deus frequentemente experimentam suas transformações espirituais em sintonia com esses ciclos naturais. Talvez você já tenha notado que suas maiores revelações espirituais acontecem sempre numa determinada época do ano, ou que seus períodos de jejum e oração coincidem naturalmente com certas fases da lua, ou ainda que seus momentos de quebrantamento e renovação acontecem sempre no início da primavera ou no outono. Isso acontece porque Deus, em sua sabedoria infinita, programou sua criação toda para trabalhar em harmonia. Quando Ele o escolheu, Ele sincronizou seu espírito com os ritmos da natureza para que você pudesse fluir mais facilmente nos propósitos divinos. É como se você tivesse um relógio interno que está calibrado com o relógio do céu. Jesus mesmo ensinou sobre isso, quando disse que há tempo para tudo. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de buscar e tempo de achar. Ele sabia que existe uma ordem divina que governa tanto o mundo natural quanto o mundo espiritual. E aqueles que são escolhidos por Deus aprendem a discernir esses tempos e a fluir neles. Se você tem percebido essas sincronicidades em sua vida, se você sente que existe um ritmo natural em sua jornada espiritual que coincide com os ciclos da natureza, isso é um sinal claro de que você foi sintonizado por Deus para seus propósitos. Você não está apenas vivendo na terra, você está vivendo em sintonia com o céu. O quinto sinal são as plantas que florescem ou crescem de forma excepcional em sua presença ou cuidado. Este é um sinal que muitas pessoas escolhidas por Deus experimentam, mas nem sempre reconhecem como manifestação divina. Se você tem o que as pessoas chamam de mão boa para plantas, se elas crescem vigorosamente sob seus cuidados, se você consegue fazer florescer plantas que outros não conseguem, isso não é apenas talento natural. Na Bíblia, a vara de Arão floresceu como sinal de que ele havia sido escolhido por Deus para o sacerdócio. Foi um milagre botânico que confirmou o chamado divino. Da mesma forma, quando Deus escolhe alguém, Ele frequentemente manifesta isso através da resposta especial que as plantas têm à presença dessa pessoa. Isso acontece porque as plantas são extremamente sensíveis às energias espirituais. Elas foram criadas para responder não apenas à água, ao sol e aos nutrientes, mas também às vibrações espirituais. Uma pessoa que carrega a presença de Deus, que foi escolhida para seus propósitos, emite uma frequência espiritual que as plantas reconhecem e à qual respondem positivamente. Se você já foi chamado para orar por alguém doente e essa pessoa se recuperou, se você tem o dom de trazer cura e vida onde há morte e doença, isso se reflete também na forma como as plantas respondem a você. É como se a mesma unção que traz vida às pessoas também trouxesse vida às plantas. Muitos intercessores poderosos relatam ter jardins exuberantes, mesmo sem serem especialistas em jardinagem. Isso acontece porque a unção de vida que está sobre eles transborda para tudo ao seu redor, incluindo o reino vegetal. Se você tem experimentado isso, entenda que é mais um sinal de que Deus o escolheu para ser um canal de sua vida e seu poder na terra. O sexto sinal são as experiências com elementos naturais como fogo, água, vento ou terra que trazem revelações ou confirmações espirituais. Os elementos naturais sempre foram usados por Deus para se revelar aos seus escolhidos. Moisés encontrou Deus numa sarça ardente. Elias ouviu a voz de Deus no vento suave. Jesus foi batizado nas águas do Jordão. Paulo teve seu encontro com Cristo numa estrada empoeirada. Se você já teve experiências espirituais profundas, conectadas com elementos naturais, isso é um sinal poderoso de que Deus o escolheu. Talvez você tenha sentido a presença de Deus
de forma intensa numa fogueira, ou recebido uma palavra profética enquanto observava as ondas do mar, ou teve uma revelação enquanto sentia o vento no rosto, ou encontrou paz e direção enquanto caminhava descalço na terra. Esses elementos não são apenas matéria física, eles são também símbolos espirituais poderosos. O fogo representa a purificação e o poder de Deus. A água simboliza a limpeza e o renovo. O vento representa o Espírito Santo e o mover de Deus. A terra simboliza a humildade e a fertilidade espiritual. Quando Deus usa esses elementos para falar com você, Ele está confirmando que você tem uma conexão especial com Ele, que você foi escolhido para receber revelações diretas do céu. Não é todo mundo que tem essas experiências. Elas são reservadas para aqueles que Deus separou para propósitos especiais. Se você já viveu momentos onde sentiu que Deus estava falando com você através do fogo, da água, do vento ou da terra, guarde essas experiências em seu coração. Elas são tesouros espirituais que confirmam seu chamado e que devem ser lembradas nos momentos de dúvida ou desânimo. O sétimo e último sinal são os fenômenos celestes que você presencia em momentos significativos de sua jornada espiritual. Isso inclui arco-íris em momentos de oração, estrelas cadentes durante a adoração, formações especiais de nuvens ou outros eventos celestiais que coincidem com seus marcos espirituais importantes. Na Bíblia, os fenômenos celestes sempre marcaram momentos especiais na história de Deus com seu povo. Uma estrela guiou os magos até Jesus. Um arco-íris selou a aliança de Deus com Noé. O sol parou para Josué. As trevas cobriram a terra quando Jesus morreu. Se você tem presenciado fenômenos celestes em momentos significativos de sua vida espiritual, isso não é coincidência. É Deus usando o céu literal para confirmar verdades sobre seu destino celestial. É como se Ele estivesse assinando com seu próprio punho as promessas que fez sobre sua vida. Lembro-me de pessoas que relataram ter visto arco-íris duplos no dia em que aceitaram Jesus. Outros que viram estrelas cadentes no exato momento em que estavam orando por uma decisão importante. Alguns que presenciaram formações de nuvens impressionantes durante momentos de adoração profunda. Esses fenômenos acontecem porque quando Deus escolhe alguém, Ele movimenta o céu e a terra para confirmar essa escolha. Você não é apenas mais uma pessoa na multidão. Você foi separado, escolhido, ungido para algo especial, e o próprio céu testifica isso. Se você se identificou com vários desses sinais enquanto eu compartilhava, saiba que não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem hoje. Deus o trouxe aqui para confirmar o que Ele já vem sussurrando em seu coração há muito tempo. Você é escolhido. Você tem um propósito especial. Você foi separado para a obra do reino. Mas entenda, amado, que ser escolhido não é apenas privilégio, é também responsabilidade. Quando Deus o escolhe, Ele o chama para uma vida de propósito, uma vida que vai além de seus próprios interesses e desejos. Ele o chama para ser sal da terra e luz do mundo, para ser suas mãos, seus pés, sua voz neste mundo que tanto precisa do amor e da verdade divinos. Os sinais da natureza que confirmam seu chamado não são dados para que você se sinta especial ou superior aos outros. Eles são dados para fortalecer sua fé, para confirmar sua identidade em Cristo e para encorajá-lo a abraçar completamente o propósito para o qual você foi criado. Se você ainda não tem certeza se foi escolhido, deixe-me dizer uma verdade, que pode transformar sua perspectiva. Se você tem fome de Deus, se você sente um desejo ardente de conhecê-lo mais e servi-lo melhor, se você se entristece com o pecado e se alegra com a justiça, você já tem o maior sinal de todos.
Porque essa fome, esse desejo, essa sensibilidade espiritual não vem de você mesmo. Vem do Espírito Santo trabalhando em seu coração. Jesus disse: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer." Se você está aqui, se essas palavras tocaram seu coração, se você sente uma ressonância espiritual com esta mensagem, é porque o Pai o trouxe aqui. É porque você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. A natureza é como um livro aberto onde Deus escreve suas mensagens para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Cada árvore, cada flor, cada pássaro, cada nuvem no céu pode ser uma página desse livro divino se você aprender a lê-lo com os olhos do Espírito. Quando você sai de casa pela manhã, observe a natureza ao seu redor, não apenas com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar o que ele quer comunicar através da sua criação. Você ficará impressionado com quantas mensagens de amor, esperança e direção Deus tem para você através dos elementos mais simples da natureza. Lembre-se também de que os sinais da natureza devem sempre ser confirmados pela palavra de Deus. A natureza fala, mas a Bíblia é nossa bússola final. Tudo o que Deus revela através da natureza estará sempre em harmonia com o que Ele já revelou nas Escrituras Sagradas. Use a palavra como filtro para discernir entre as verdadeiras manifestações divinas e as possíveis ilusões ou coincidências. Se você se reconheceu nesses 7 sinais, meu conselho é: não guarde isso apenas para si. Deus o escolheu não apenas para sua própria edificação, mas para ser bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe seu testemunho. Conte sobre as formas especiais como Deus tem se manifestado em sua vida através da natureza. Isso fortalecerá a fé de outros e glorificará o nome do Senhor. Ao mesmo tempo, mantenha-se humilde. Ser escolhido por Deus não o torna melhor que ninguém, apenas lhe dá uma responsabilidade maior. Lembre-se das palavras de Jesus: de quem muito se deu, muito se cobrará. Use sua sensibilidade espiritual e sua conexão especial com Deus para interceder pelos outros, para trazer cura onde há feridas, para levar esperança onde há desespero. A natureza que confirma seu chamado também precisa ser cuidada e respeitada. Por você, Deus o escolheu, em parte, para ser um mordomo fiel de sua criação. Trate a natureza com reverência, proteja-a, cuide dela. Entenda que você foi chamado não para dominar a criação, mas para administrá-la com sabedoria e amor. Finalmente, lembre-se de que os sinais da natureza são apenas confirmações externas de uma verdade interior. O verdadeiro sinal de que você foi escolhido por Deus está em seu coração transformado, em sua sede de justiça, em seu amor pelos perdidos, em sua paixão pela verdade, em sua compaixão pelos que sofrem. A natureza pode confirmar seu chamado, mas é seu caráter transformado que comprova sua escolha. É a forma como você ama, como você perdoa, como você serve, como você vive, que realmente testifica que você é um escolhido de Deus. Portanto, querido irmão, querida irmã, se você reconheceu esses sinais em sua vida, levante-se com confiança, sabendo que Deus tem um propósito especial para você. Não importa qual seja a sua idade, sua condição social, sua formação acadêmica ou seu passado. O que importa é que o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, olhou para você e disse: "Este eu escolhi para mim." Abrace seu chamado com alegria, mas também com temor reverente. Busque a Deus em oração constante, estude sua palavra com diligência. Cerque-se de pessoas que possam discipular você no caminho da fé. Lembre-se de que ser escolhido é apenas o começo da jornada, não o fim. Que o mesmo Deus que usou a natureza para confirmar seu chamado,
continue a usar você para transformar vidas, para trazer cura, para proclamar seu amor e para expandir seu reino na terra. Que sua vida seja como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá fruto na sua estação e cujas folhas não murcham. E que tudo quanto você fizer prosperará, porque você é um escolhido do Altíssimo. Natureza continuará falando com você, confirmando, encorajando, direcionando. Mantenha seus ouvidos espirituais abertos, seus olhos da fé alertos e seu coração sempre disponível para ouvir a voz de Deus através de sua maravilhosa criação. Você é escolhido, você é amado, você tem um propósito eterno. Agora vá e viva à altura desse chamado sagrado.